بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa série de aulas acerca da ciência do Hadith. Aulas baseadas neste livro, ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica da Al-Madina. Na aula de hoje iremos, bi'idhnillah, ler e traduzir o 11º hadith e o 12º. يقول المؤلف الحديث 11 في أركان الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. O autor disse o 11º hadith. O 11º hadith. Acerca dos pilares da oração. Acerca dos pilares da oração. Abu Huraira radiyallahu anhu narrou que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: logo que te levantas para estabelecer a oração, começa por fazer as abluções perfeitamente. Depois, dirige-te em direção da Qibla e diz Allahu Akbar. Depois lê Al-Fatiha e aquilo que é fácil para ti de ler do Alcorão. Depois, inclina-te até te estabeleceres imóvel na inclinação. Depois, endireita-te até te estabeleceres imóvel de pé. Depois, prosterna-te até te estabeleceres imóvel na prosternação. Depois, endireita-te até te estabeleceres sentado. Depois, prosterna-te até te estabeleceres imóvel na prosternação. Depois, faz a mesma coisa no resto da oração. Este hadith é unanimamente autêntico. Quer dizer que foi relatado por Al-Bukhari e também por Muslim. Então, como o autor disse, este hadith é acerca dos pilares da oração. Acerca dos pilares da oração. E repito o hadith mais uma vez. Abu Huraira radiyallahu anhu narrou que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: logo que te levantas para estabelecer a oração, começa por fazer as abluções perfeitamente. Depois, dirige-te em direção da Qibla e diz Allahu Akbar. E diz Allahu Akbar. Depois lê Al-Fatiha e aquilo que é fácil para ti de ler do Alcorão. Aquilo que é fácil para ti de ler do Alcorão
além de Surat al-Fatiha. Depois, inclina-te até te estabeleceres imóvel na inclinação. Depois, endireita-te até te estabeleceres imóvel de pé. Depois, prosterna-te até te estabeleceres imóvel na prosternação. Depois, endireita-te até te estabeleceres sentado. Depois, prosterna-te até te estabeleceres imóvel na prosternação. Depois, faz a mesma coisa no resto da oração. Depois o autor disse o sentido do hadith. O sentido deste hadith. Dizendo, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, estava sentado na mesquita. Estava sentado na mesquita logo que um homem entrou e orou rak'atayn. Fez 2 unidades de oração de maneira imperfeita, de maneira incorreta. E depois de ter terminado, e depois de terminar a sua oração, saudou o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Então, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, respondeu à sua saudação e disse. Respondeu à sua saudação, à saudação deste homem que entrou na mesquita enquanto que o profeta sallallahu alayhi wa sallam estava sentado. Entrou na mesquita este homem e fez 2 unidades de oração. Fez rak'atayn. Mas fez 2 unidades de oração de maneira imperfeita, de maneira incorreta. Depois de ter terminado a sua oração, se dirigiu ao mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam e o saudou, dizendo: Assalamu alayka, ya Rasulallah. Saudou o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que lhe respondeu à sua saudação, ao seu salam, e lhe disse o seguinte. Lhe disse: recomeça a oração, pois não oraste. Recomeça a oração, pois não oraste. O hadith que foi mencionado no início, que foi mencionado pelo autor, não foi mencionado inteiramente, de maneira completa. Mas aqui o autor mencionou aquilo que não foi mencionado de maneira completa no hadith. Mencionou a causa, mencionou a razão que levou o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ensinar a este homem a fazer a oração corretamente. Então vejam que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, e isto é importante saber para podermos compreender o hadith, foi a história deste hadith. Como é que, o que é que aconteceu para que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tenha dito aquilo que disse. Então este homem entrou na mesquita, fez 2 unidades de oração de maneira errada, de maneira incorreta, de maneira imperfeita, saudou o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que lhe respondeu e depois lhe disse: recomeça a oração, pois não oraste. O mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam lhe disse: recomeça a oração, pois não oraste. Não oraste. Isto é, a tua oração não é correta. A tua oração foi mal feita, de maneira imperfeita. Então tens de recomeçar a oração. E o autor nos diz
ao ponto que o homem recomeçou a oração 3 vezes. Quer dizer que este homem entrou na mesquita, fez 2 unidades de oração imperfeitas, voltou a recomeçar, depois de que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe tenha dado ordem de recomeçar, recomeçou uma segunda vez, voltou a saudar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe respondeu à sua saudação, ao seu salam, e lhe deu ordem uma terceira vez de recomeçar a sua oração, pois não tinha orado de maneira correta. E isto 3 vezes. E à terceira vez lhe ensinou. À terceira vez lhe ensinou, e foi o hadith que foi mencionado no início desta aula. Então, o autor disse, ao ponto que o homem recomeçou a oração 3 vezes, e cada vez que terminava a oração, o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam o repreendia e lhe ordenava de recomeçar. O repreendia e lhe ordenava de recomeçar. Até que este homem, que entrou na mesquita e que fez a oração de maneira incorreta e que saudou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhe deu ordem de recomeçar, pois não tinha orado, e que o repetiu 3 vezes e que o repreendeu 3 vezes e o ordenou 3 vezes de recomeçar a oração, este homem acabou por dizer: ó mensageiro de Allah, juro por aquele que te enviou, juro por aquele que te enviou como profeta e com a verdade, que não sei orar melhor, então ensina-me. Repito: ó mensageiro de Allah, juro por aquele que te enviou como profeta, juro por aquele que te enviou como profeta e com a verdade, que não sei orar melhor, então ensina-me. Então este homem, depois de ter recomeçado a oração 3 vezes, informou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam que não sabia orar de outra forma, e pediu ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam de lhe ensinar a orar corretamente. E aí, então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, e repetimos o hadith mais uma vez, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, logo que este homem lhe pediu de lhe ensinar a fazer a oração, lhe disse: logo que te levantas para estabelecer a oração, começa por fazer as abluções perfeitamente. Depois dirige-te em direção da Qibla e diz Allahu Akbar. Depois lê Al-Fatiha e aquilo que é fácil para ti de ler do Alcorão. Depois inclina-te até que te estabeleceres imóvel na inclinação. Depois endireita-te até te estabeleceres imóvel de pé. Depois prosterna-te até te estabeleceres imóvel na prosternação. Depois endireita-te até te estabeleceres sentado. Depois prosterna-te até te estabeleceres imóvel na prosternação. Depois faz a mesma coisa no resto da oração. Depois o autor disse os benefícios que tiramos deste hadith. Os benefícios que tiramos deste hadith. O primeiro benefício que tiramos deste hadith é que o hadith contém 2 condições dentre as condições da oração, que são as abluções e o rumo ou a direção da Qibla. E tudo isto foi detalhado e mencionado nas aulas de jurisprudência. Nas aulas de jurisprudência explicámos de maneira detalhada as condições da oração, os pilares da oração, as obrigações da oração e os actos recomendáveis da oração.
Então aquele que quer mais detalhes pode voltar às aulas de jurisprudência deste mesmo livro. Então, o primeiro benefício que tiramos deste hadith é que este hadith contém duas condições dentre as condições da oração, que são as abluções e o rumo em direção da Qibla. O segundo benefício é que este hadith contém alguns pilares dentre os pilares da oração. Este hadith contém alguns pilares e não todos. Este ponto também é importante a realçar aqui. E mais uma vez, aquele que quer conhecer todos os pilares da oração, que regresse às aulas de jurisprudência e lá encontrará de maneira detalhada todos os pilares da oração. Então, neste hadith, encontramos, este hadith contém alguns dentre os pilares da oração, que são, em primeiro lugar, a intenção, a niyya. Depois temos a takbir, o facto de dizer Allahu Akbar no início da oração. Temos também a ruku', a inclinação. Temos também se endireitar da inclinação. Temos a prosternação e temos a quietude. E não há dúvida alguma que a quietude, que é o facto de permanecer imóvel em cada um destes pilares, é, se repararem bem, a palavra que é mais repetida neste hadith. A quietude. O facto de permanecer imóvel em cada um destes pilares. De respeitar a quietude. De não orar rapidamente, mas sim de maneira adequada, devagar, se repousando, de maneira repousada, sem pressa. O terceiro benefício mencionado pelo autor é que a obrigação de respeitar a quietude, e o autor aqui fala deste ponto que falámos anteriormente. O autor nos diz que o terceiro benefício que tiramos deste hadith é que tiramos deste hadith a obrigação de respeitar a quietude, que é o facto de permanecer imóvel logo que nos levantamos da inclinação e logo que nos sentamos entre as duas prosternações durante a oração e, de maneira resumida, em cada movimento que fazemos na oração. Cada movimento que fazemos na oração tem de ser feito com quietude, de maneira a permanecer imóvel em cada uma das posições da oração. Que seja durante a prosternação, que seja durante a inclinação, que seja logo que nos endireitamos da inclinação, que seja logo que da prosternação, logo que nos sentamos entre as duas prosternações, etc. Durante a oração inteira. O quarto benefício que tiramos deste hadith é a obrigação de aprender e de ensinar a oração corretamente, como orou o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Tiramos deste hadith que é uma obrigação de aprender a orar corretamente. É uma obrigação de aprender a orar como orou, como nos ensinou o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E aquele que sabe fazer a oração corretamente, como fazia o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, deve ensinar aos outros. Então é uma obrigação de aprender e de ensinar a oração àqueles que não conhecem. E o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Façam a oração, ou estabeleçam a oração, como me viram fazer a oração, como me viram estabelecer a oração. Quer dizer que temos de orar obrigatoriamente da forma que
orou o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. O quinto benefício que tiramos deste hadith é a legislação de fazer corretamente e de maneira perfeita as abluções, como foi mencionado no início do hadith. Passamos agora ao 12º hadith. Ao 12º hadith, que está ligado a esta questão que foi mencionada anteriormente, que é a oração. يقول المؤلف الحديث الثاني عشر في أعضاء السجود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه. Então, neste 12º hadith, o autor disse acerca dos membros da prosternação. Falámos anteriormente, de maneira resumida, de alguns pilares da oração. Agora vamos falar de maneira precisa da prosternação. Pois, há poucos, falámos da prosternação. Falámos da prosternação. Pois o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ensinou a este homem que fez a oração de maneira incorreta, lhe disse: depois prosterna-te até te estabeleceres imóvel na prosternação. Aqui vamos aprender quais são os membros da prosternação. Quais são os membros da prosternação. Então, neste 12º hadith, o autor mencionou um hadith narrado por Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que narrou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, disse: Foi-me ordenado de me prosternar sobre 7 ossos, sobre a testa, e apontou para o seu nariz, sobre as 2 mãos, os 2 joelhos e as pontas dos pés. Este hadith é muttafaqun alayh, unanimamente autêntico. Então repito este hadith. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, nos informou, narrou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: Foi-me ordenado, isto é, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, de se prosternar sobre 7 ossos. Foi-me ordenado de me prosternar sobre 7 ossos, sobre a testa, e apontou para o nariz. Quer dizer que a testa e o nariz devem obrigatoriamente ser pousados ao solo. Sobre as 2 mãos, e as 2 mãos também têm de ser pousadas ao solo. Sobre os 2 joelhos e as pontas dos pés. Depois o autor disse os benefícios que tiramos deste hadith. Os benefícios que tiramos deste hadith. Tiramos a obrigação da prosternação sobre 7 membros, que são a testa e com ela o nariz. Repito, tiramos a obrigação da prosternação sobre 7 membros, que são a testa e com ela o nariz, isto é, a testa e o nariz ao mesmo tempo, que são considerados como um só membro. A testa e o nariz são considerados como um só membro. E convém de sublinhar, mais uma vez, que ambos, a testa e o nariz, devem ser pousados obrigatoriamente no solo. As mãos, estes são os outros membros que têm de ser também pousados obrigatoriamente no solo. As mãos,
as duas mãos, os joelhos, os dois joelhos e as pontas dos dois pés. E este é um ponto extremamente importante, pois se um dos 7 membros não for pousado no solo, a prosternação não será válida. A prosternação não será válida. Então, temos de ter todos muito cuidado logo que nos prosternamos, que é que estes 7 membros, que repito mais uma vez são, o primeiro deles é a testa e o nariz, que são considerados como um só membro, a testa e o nariz, então temos aqui um membro. Depois temos as duas mãos, faz 3. Temos os dois joelhos, que faz 5. E temos as duas pontas dos pés, que faz 7. Então temos aqui os 7 membros da prosternação, sobre os quais é obrigatório de nos prosternar. Temos de pousar todos esses membros ao solo durante a prosternação, senão a prosternação não é válida, não será correta. E ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.